vamos para mais uma questãozinha aí, e agora sobre a parte de energia de ionização, continuando química, continuando propriedades periódicas. Olha essa questãozinha. Em qual das transformações a seguir, no sentido indicado, a energia envolvida mede o chamado potencial de ionização? Em qual das transformações a seguir, no sentido indicado, a energia envolvida mede o chamado potencial de ionização? Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando, vem comigo. Olha, potencial de ionização ou energia de ionização. Pode ser potencial de ionização ou energia de ionização. O que é essa energia de ionização? O elétron está aqui, num átomo girando. Para você tirar esse elétron, você tem que pegar ele e arrancar. Então, você tem que gastar energia. Então, a energia para arrancar um elétron de um átomo, tá? Chama-se energia de ionização. E o conceito mais correto é a energia para arrancar um elétron de um átomo no seu estado gasoso e ele sozinho, isolado. Então, a energia de ionização, se você tivesse um átomo isolado, tá certo? No estado gasoso, e você gastar tantos de energia para arrancar esse elétron, essa energia mínima para arrancar, se você botar uma energia muito grande também arranca, mas o menor valor para arrancar, a gente chama de energia de ionização, ok? Teve até uma questão aí uns anos atrás na UFRN, que sempre fez excelentes provas, mas sempre, às vezes comete equívoco, que botava exatamente isso, botou uma energia para arrancar um elétron de um átomo no metal e deu como opção energia de ionização, que não seria, nunca teria que ser efeito fotoelétrico, que a energia de ionização, o átomo tem que estar no estado isolado, e numa barra de metal existe trilhões ali de átomos, ok? Então, olha, o que é o potencial de ionização, ou energia de ionização? Potencial de ionização, energia de ionização, é energia para arrancar um elétron. Observa que nessa primeira, eu não estou arrancando um elétron do cloro, eu estou colocando, o cloro está ganhando um elétron, tá certo? O elétron está no reagente, por assim dizer, né, antes da seta, tá? Então aqui nós depois vamos falar sobre afinidade eletrônica, tá certo? Aqui nós temos simplesmente uma reação química, né? Eu teria dois átomos de cloro formando o gás cloro. Aqui também uma reação, né? A molécula de água aqui estava separada, aquosa, e aqui eu tenho água na forma líquida. E aqui, ó, aqui houve a junção, né? Mais e menos atrás, uma força eletrostática. Na letra D eu tenho aqui o sódio, ó, e eu arranquei um elétron do sódio, é tanto que o elétron ficou aqui depois, ó, né? Como se fosse o produto, apareceu um elétron. E o sódio que estava neutro ficou positivo. Se ele ficou positivo, ele se tornou um cátion. Se ele se tornou um cátion, ele perdeu um elétron. Então, aqui eu arranquei um elétron do sódio. Então, o que é energia ou potencial de ionização? É energia mínima para arrancar um elétron de um átomo isolado do seu estado gasoso. Então, letra D, o sódio está aqui sozinho, no estado gasoso, e eu arranquei um elétron dele e ele se tornou um cátion positivo. Então, a letra D é que representa a energia de ionização. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Muito importante esse conceito, que às vezes eu sei o que é energia de ionização, eu aprendo o que é potencial de ionização, que é energia para arrancar um elétron no átomo isolado no seu estado gasoso, mas eu não sei como isso aparece quimicamente falando. Então, volta aí para a questão, está aí na letra D, ó. Você arrancar um elétron de um átomo, você pode expressar isso do jeito que está aí na letra D, ó. Na letra D é a mesma coisa de você estar arrancando um elétron de um átomo. Então, essa equação aqui é que representa a energia de ionização. Observe que o Na estava neutro, número de prótons igual ao número de elétrons, e aqui ele ficou positivo, mostrando que perdeu um elétron, se tornou um cátion. Né? Quando ele fica positivo, ele perde um elétron. Então, se ele perdeu, arrancar um elétron dele, então essa aqui é a expressão que representa o conceito de energia de ionização. Ok, vestibulando? Beleza? Para cá, para cá, para cá. Então, vamos lembrar aí graficamente, aparece aí o gráfico, ó. E como é que é a energia de ionização? Para onde cresce na tabela? É sempre importante a gente saber isso. Ó. A energia de ionização cresce para o lado de cá. Lógico, os elementos que estão aqui, ó, do lado direito, aqui acima da tabela, ó, 6A,
7A, né, 8A, os gases nobres aqui, eles já estão estáveis. Eles têm, ou então tem 6 elétrons, quer ganhar 2, o outro tem 7, quer ganhar 1, porque fica estável com 8, para cá, para cá, para cá. O cloro tem 7 elétrons na última camada. É mais fácil ele ganhar 1 para fazer 7 mais 1, 8, ou vir aqui as energias de ionização e arrancando os elétrons do cloro para arrancar os 7 dele. Então é mais fácil ele ganhar 1. Então ele quer ganhar. Se ele quer ganhar, tá certo? Ele já está ali com 7, para arrancar um elétron nele é muito mais difícil do que, por exemplo, do sódio, que está lá do outro lado da tabela, que só tem um elétron na última camada, já está doido para perder, tá certo? Então o sódio quer perder um elétron, que ele é da família 1A, ele tem um elétron na última camada, é mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7. E até porque vocês sabem, sala de aula, que na penúltima camada o sódio tem 8 elétrons. Então se ele perdesse um elétron da última camada, a penúltima camada passa então a ser a última e ele tem 8 elétrons e fica estável. Por isso que o Na+ se torna estável. Então a energia de ionização para arrancar um elétron do Na do sódio é bem facilzinho, que ele é da família 1A. Mas já aí na tabela, olha aí, o sódio está aqui desse lado, ela é bem fraquinho, porque ele é da família 1A, ele quer perder 1, mas vindo para cá, eu tenho, por exemplo, o cloro, 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, para arrancar um elétron dele é uma dificuldade, então a energia de ionização cresce para cá. E os gases nobres, lógico, que eles estão aqui, eles são mais estáveis ainda, já estão com 8 elétrons na última camada, né? O hélio tem 2, mas também fica estável com 2, eles já estão estáveis, então quem tem maior energia de ionização é exatamente aqui, os elementos aqui da família 6A, 7A, 8A, porque eles já estão, eles não querem perder elétron. Para arrancar um elétron, que é energia de ionização, é energia para arrancar, ou potencial de ionização, é o potencial para arrancar um elétron. Esses átomos aqui, eles não querem arrancar, porque eles querem ganhar, eles já têm 6, 7, 8, já querem aqui ficar estável, então eles querem ganhar. Então, para arrancar um elétron dele é difícil. Então, lembre-se que a energia de ionização cresce para cá. Olha aí mais um exercício muito interessante sobre a energia de ionização. As energias de ionização para o carbono são, está representada aí na tabela a seguir, energia de ionização para o carbono. A primeira aí que ele botou foi 1086, a segunda aí 2352, a terceira 4619, a quarta 6221, a quinta 37.820. Ele deu isso aí na tabela. Aí ele pergunta, esses valores correspondem respectivamente a... Aí ele quer saber qual é a primeira energia de ionização do carbono, qual é a segunda, qual é a terceira. Mas pulando, vai para cá, para cá, para cá. Eu vou pegar o exemplo do sódio, do Na. O sódio, a gente sabe, até porque na nossa casa o sódio se combina com cloro e na nossa casa a gente tem aquele sal de cozinha. O sal de cozinha da nossa casa é uma substância chamada NaCl, não é uma molécula, porque é uma ligação iônica, depois você vê isso, é um composto iônico. Molécula quando eu só tenho ligações covalentes, como a água, H2O. A H2O é uma molécula que só tem ligações covalentes. NaCl é uma ligação iônica, então é só uma atração. O Na perde um elétron, fica positivo, o cloro ganha um elétron, fica negativo, então ele se atrai, né? Mais e menos se atrai, formando um composto iônico. Mas vestibulando, vamos só o sódio, o Na. O Na, ele é da família 1A. Nós vimos aí na tabela, e vocês viram em sala de aula, que o sódio é da família 1A. Se ele é da família 1A, ele tem um elétron na última camada. E nós sabemos que a energia de ionização dele é fraca, em comparação aos outros, ao cloro, que tem 7, porque o cloro não quer perder. Para você arrancar um elétron do cloro, ele já tem 7, ele quer ganhar 1 para ficar com 8, dá um trabalho danado para arrancar. O sódio só tem um elétron na última camada, então é mais fácil arrancar. Então a energia de ionização do sódio é menor do que a do cloro, que o cloro não cede. Você arranca, mas gasta uma energia enorme. E do sódio você gasta uma energia menor. Só que uma coisa é para você arrancar a primeira. Depois que você arrancou a energia de ionização do sódio, ele tinha um elétron na última camada, ele perdeu. A segunda camada você sabe que ele tem 8 elétrons, né? Então ele já está estável. Aí você tirou aquele elétron, foi a primeira energia de ionização. Se você quiser agora do sódio tirar mais um elétron do sódio, você vai ter que gastar uma energia maior ainda. Então lembre-se disso para o Enem. Cada vez que você arranca um elétron, para arrancar o seguinte, ou seja, a segunda energia de ionização é maior do que a primeira. No caso do sódio, o sódio na última camada ele tem 1, mas você sabe que na penúltima camada ele tem 8. Quando eu arranco 1,
o sódio eu gasto uma certa energia, aí ele some aquele último elétron que estava lá na camada e ele passa até 8, ele ficou estável. Para eu chegar agora e arrancar um outro elétron do sódio, eu vou gastar uma energia muito maior ainda. Então lembre-se, a primeira de energia de ionização para arrancar um elétron de um átomo, ela tem um valor. Para arrancar o segundo já fica mais difícil. Para arrancar a terceira energia de ionização, cada vez maior. Então a energia de ionização cresce, tá? E na tabela que ele deu aí, observa aí, ó, na telinha, ela vem crescendo, 1.000, 2.000, 4.000. Então aqui, para o carbono, para eu arrancar o primeiro elétron dele, foi 1.086. Para arrancar o segundo, que é a segunda energia de ionização, já foi 2.352. Para arrancar o terceiro, que foi 4.619, já é a terceira energia de ionização. Então, lógico que aí está aumentando, então eu estou em ordem crescente sua energia de ionização. Então, a resposta é a letra A. Está na ordem. O primeiro é 1.000, esse 1.086, ó. 1.086 vai ser a primeira energia de ionização, 2.352 vai ser a segunda, e assim vai, porque aqui está em ordem crescente, tá certo? Nós vimos aqui, ó, que está crescendo. Então, aqui a primeira energia, aqui a segunda, terceira, quarta, quinta, ok? Então, vamos para mais uma questão, agora sobre mais uma propriedade importante periódica, que é eletronegatividade. Eletronegatividade, botei até aí o desenhozinho, ó. Por que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, como está aí para a seta, e por que os elementos mais eletronegativos estão lá em cima, e por que os gases nobres, que eu botei ali de vermelho, eles não têm eletronegatividade. Então é para cá, para cá, para cá. O que é eletronegatividade? De uma maneira assim didática para a gente lembrar. A eletronegatividade, ela não é... Os átomos têm os seus valores, você não precisa memorizar os valores de todos, o maior de todos é o flúor, que tem 4, mas você não precisa, você tem que saber os que são iguais, os que são diferentes, quem são mais eletronegativos. Mas a eletronegatividade, ela é 4 o quê? Não é uma unidade, é 4 comparando a um outro elemento, então é sempre essa comparação que existe um com o outro. E o que seria eletronegatividade, para a gente explicar aqui, rapidamente aqui na TV. Vamos supor que eu tenho aqui um átomo A, um átomo B e solte um elétron. Então a eletronegatividade é saber qual desses dois átomos, A ou B, for mais forte, ele atrai esse elétron e puxa para si, ele ganha. Tá? Então a eletronegatividade é como se fosse aquela lei do mais forte, quem for mais forte ganha. Então a eletronegatividade do hidrogênio, por exemplo, é 2,1, do flúor é 4, então o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso quer dizer que ele tem mais capacidade de atrair um elétron para si. É por isso, ó, acompanha aí na telinha, ó, que os gases nobres lá, ó, que é o último 8A, né, ou a última coluna, o último grupo, a última família, na vertical a gente lembra que é a família, né, já relembramos aqui em aula de tabela periódica, relembramos hoje, eles não querem atrair um elétron porque eles já estão estáveis. Se eles já estão estáveis, então a eletronegatividade dele aí não conta, tá certo? A eletronegatividade, o elemento mais eletronegativo de todos é aqui, ó, termina no flúor. Se você for olhar na tabela, antes dos gases nobres, tirando os gases nobres, nós só teremos aí o flúor, ok? Então, ele diz, ó, em relação à eletronegatividade, a alternativa verdadeira é, aí vem, os metais em gerais são os elementos mais eletronegativos, os metais estão aqui, ó, os metais estão aqui, eles não são os mais eletronegativos. Por quê? Porque o mais eletronegativos é aquele que quer uns elétrons, então os metais geralmente estão nessa parte. A maioria aqui dos metais, dos elementos são metálicos e eles estão aqui nessa parte. Ó. E o metal, ele não quer atrair um elétron, porque um metal, ele tem 1, 2 ou 3 elétrons geralmente na sua última camada. Então ele prefere perder 1, 2 ou 3 elétrons do que ganhar 5, 6 ou 7. Então eles não vão brigar muito para ganhar um elétron, tá certo? Tá. Então os metais não têm uma eletronegatividade tão grande. Lógico, entre o metal A e B, um vai ser maior do que o outro, ele vai ter eletronegatividade, mas não é a maior da tabela. Os que têm maior eletronegatividade está aqui onde eu estou rodando na tabela. Ó. São esses elementos aqui, da família 5A, 6A, 7A, tá certo? Que eles querem ganhar um elétron, já que eles têm 6, com 2 faz 8, fica estável, pela teoria do octeto. Na família 7A aqui, ó, tem 7, com mais 1, fica 7, mais 1, 8, fica estável. Então, esses elementos aqui, ó, dessa parte de cima e do lado direito aqui da tabela, são os que têm maior eletronegatividade de todos. Todos têm sua eletronegatividade, mas esses aqui são os mais eletronegativos. Por isso que o flúor é o mais eletronegativo de todos, ok? Então, ele diz na letra A, os metais em geral são os elementos mais eletronegativos? Não, tá certo? São os mais eletropositivos. Os metais, eles querem perder. 2.
Os elementos que apresentam os maiores valores de eletronegatividade são os metais alcalinos. Metais alcalinos, gente, está aqui, ó, metais alcalinos é família 1A. Família 1A, família dos metais alcalinos, né? Família 2A, aí vem aquela parte todinha. Então, os metais estão aqui, ó, tá? Família 1A, 2A, tá? 3A. Então, o que é que acontece? Esses metais aqui, eles não têm alta eletronegatividade não, comparando a tabela, quem tem mais são os lados de cá. Então, voltando lá para a questão, os elementos que apresentam os maiores valores de eletronegatividade são os metais? Não. Metais quer perder elétron, então não combina em ter os maiores valores de eletronegatividade. C. Os elementos mais eletronegativos estão na parte superior direita da tabela periódica. Os elementos, vamos reler, os elementos mais eletronegativos estão na parte superior direita da tabela periódica. Correto, ó. São esses aqui, ó. Está aqui a tabela periódica, minha direita está aqui, minha esquerda está desse lado, mas ele disse minha direita e acima. Então, a direita da tabela aqui, onde está minha mão direita, você olhando aí para a sua mão direita, vai estar aqui, perto dos gases nobres. Então, esses elementos à direita e acima aqui são os mais eletronegativos, onde está o flúor, tá? Que é o mais eletronegativo, ok? Aí depois temos aqui o oxigênio, depois o nitrogênio. Então, o flúor é o mais eletronegativo de todos, tá? Seguido do oxigênio. Então, são diferentes, tá? O flúor vale 4, o oxigênio 3,5 e assim vai. Então, pessoal, voltando aqui, ó, os elementos mais eletronegativos estão na parte superior e direita da tabela periódica, correto. Na tabela periódica, ó, a direita está aqui e acima são os mais eletronegativos, porque é 5A, 6A, 7A, eles querem ficar estável, porque querem ganhar. Já tem 6 ganhando 2, 6 mais 2, 8. Tem 7 ganhando mais 1, 8. Então, eles são os mais eletronegativos, correto. E na letra D, os gases nobres são estáveis em razão de sua alta eletronegatividade. Não, eles são estáveis porque têm já 8 elétrons, eles não possuem eletronegatividade. Tá? Então, não posso dizer que os gases nobres têm alta eletronegatividade, de forma alguma. Em razão de sua alta eletronegatividade, não, os gases nobres não possuem eletronegatividade, porque a eletronegatividade é a força para atrair um elétron e eles não querem atrair, que os gases nobres já estão estáveis, ok? Era chamado antigamente de gases inertes, até por ser difícil ou praticamente não se combinar com ninguém. Então, eles não querem brigar, não querem atrair aí um elétron, ok? Então, é para cá, para cá, para cá, vamos lá. Então, essa propriedade da eletronegatividade é a capacidade de atrair, de brigar entre um comparando com o outro, quem atrai um elétron para si. Então, os elementos acima da tabela e do lado direito são exatamente os que possuem maior eletronegatividade, ok? Fiquem com Deus.